Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Dá uma raiva quando ela faz isso. Ela fica me imitando, fazendo caretas. Oi, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 207. E aí, Flavel, voltando de férias, 10 diazinhos viajando pelas Minas Gerais. Foi falar incrível. que tá cansada aí é brincadeira. Eu tô com preguiça. Ainda não tomei minha injeção de adrenalina habitual, né? Com a volta. Hoje volto ao trabalho, início de uma semana difícil, né? Pois é. Sobre todos os aspectos. E também semana da padroeira e do Dia da Criança, né? É verdade, ainda tem feriadão vindo aí na quinta-feira, dia 12. Mas foi lindo, tô vivendo um caso de amor com Minas Gerais, porque a gente começou por Brumadinho, Inhotim, Ouro Preto. Na segunda-feira passada eu estava em Ouro Preto. Está apaixonada por Ouro Preto, não fala de outra coisa. Estou apaixonadíssima por Ouro Preto. Depois estive em Congonhas, que é assim uma maravilha, o Santuário de Bom Jesus do Matozinho, onde tem as esculturas monumentais dos 12 profetas de Aleijadinho e sua oficina, Antônio Francisco Lisboa, e as estações da Paixão de Cristo, eu acho que dá para chamar assim. Começa na última ceia e vai até a crucificação, com as estátuas, as imagens esculpidas em tamanho natural daquelas cenas. Então, imagens de 1,80 m. É muito impressionante, o barroco brasileiro e mineiro. Depois a gente foi para Tiradentes, também uma gracinha de cidade. Tem uma rivalidade, vou dizer aqui, entre Tiradentes e Ouro Preto, São João del Rei. Angulers. Mineiro é muito ciumento. Muito Anguler mineiro. Queremos Anguler aí nesses comentários. Mas assim, eu tô muito apaixonada e lá em Ouro Preto visitei com o diretor Alex. Isso pode virar até tema de um episódio nosso de apoiadores, né? Não entra sim. muito nesse assunto, palhinha. não. Pra gente não estender a abertura e pra não queimar a pauta. Pra gente fazer um episódio especial. Mas eu fiz uma visita ao Museu da Inconfidência com o atual diretor, o Alex Calheiros de Moura, e foi muito bom, porque ele está com um projeto de renovação de abordagem e de fato, as narrativas ainda são equivocadas à luz da nossa, hoje, percepção da história e do protagonismo negro. Então, nos próximos meses e anos, muita coisa vai acontecer nessa direção de contar a história de uma outra forma, reconhecendo o protagonismo negro, a presença, óbvia, indígena naquela região. Vai ser muito interessante de observar. Então, aos Angulers que já estão no nosso grupo de apoiadores, falem aí se vocês querem esse episódio extra. Quem não está, pode entrar pelo Apoia-se ou pelo Aurelo. Os links estarão aqui para ir lá para o nosso grupinho no Telegram e ter acesso a esse episódio em que Flaviel vai contar mais da sua viagem por Minas Gerais. Entre outras coisinhas, aceitamos sugestões, mais temas para a gente comentar no lado B, mais relax do Angu de Grilo. Bom, vamos para as nossas pautas de hoje, que vai ser um programa complexo à beça. A gente vai começar falando dessa nova guerra, né, que foi detonada no último sábado entre o Hamas, grupo palestino, numa ofensiva contra Israel. Um ataque surpresa, profundamente violento, que pode mudar o ambiente no Oriente Médio e, quiçá, no planeta, né? Mais um momento muito dramático do planeta.
Depois vamos falar do caso dos médicos executados, aparentemente por engano, aqui no Rio de Janeiro. Uma história surreal. Não tem outro adjetivo além de surreal. Com muitas camadas que a gente vai tratar aqui sobre essa briga de grupos do crime organizado no Rio, sobre essa violência, sobre a naturalidade em que se debateu esse assunto na última semana. E para fechar, um pouco de leveza e esperança para o futuro, que foram as medalhas de Rebeca e Flavinha no Mundial de Ginástica Artística e Krenak eleito para a cadeira 5 da ABL. Vocês ouviram aqui primeiro, no nosso especial de 4 anos. Então, vamos que vamos começar esse episódio de hoje. Bom, minha gente, depois de uma longa introdução, vou começar aqui, vocês já sabem, com a nossa linha do tempo dessa nova guerra entre Israel e Palestina, ou Israel e Hamas, enfim. O bombardeio começou, né? O grupo islâmico Hamas bombardeou Israel na madrugada de sábado. Acho que todo mundo acordou no sábado já com essas notícias, né? Já era começo da manhã, eu acho, né, pelo fuso horário lá, mas foi na madrugada do sábado, dia 7, de sexta para sábado. Lá era por volta de 6 da manhã, entre 5h30 e 6 horas. Aqui eram 2 e pouca, né, e lá já algumas horas na frente. Foi um ataque de milhares de foguetes foram lançados, principalmente na parte sul, né, de Israel, perto da região do que é conhecida como a faixa de Gaza. O Hamas reivindicou o ataque e afirmou que é o início de uma grande operação de retomada do território. Até o momento, a gente já tem mais de 1.300 pessoas mortas, né, confirmadas pelo lado palestino e pelo lado israelense. Em reação, Israel declarou guerra, né, e começou também a contraofensiva de bombardear Gaza. Nessa segunda-feira, anunciou bloqueio no acesso à água, comida e luz, o que alguns especialistas já consideram crime de guerra. Tudo indica que vai haver também uma invasão por terra de Israel na faixa de Gaza. Isso é o que estão dizendo nessa segunda, são as informações que eu estava acompanhando dessa segunda. Tem muita gente desaparecida, incluindo 3 brasileiros, quase 1.500 brasileiros pediram ajuda para a embaixada para sair, né, de Israel. Mais de 70% não são moradores, então são turistas que estavam lá e foram surpreendidos. Tem a história bizonha da rave que estava acontecendo muito perto da faixa de Gaza, a Universo Paralelo. Eu acho que todo mundo, ou boa parte das pessoas conhecem, é um festival de música eletrônica, se não o maior do Brasil, que foi criado no início dos anos 2000 pelos pais do Alok, que são dos, né, precursores, produtores da música eletrônica, e fizeram essa versão da rave Israel. Tem gente comentando de todos os lados, né, de que tem um cenário muito forte de música eletrônica em Israel, e esse lugar onde foi a rave é um lugar no deserto em que vários eventos acontecem, então não era uma coisa fora da curva, apesar de absolutamente fora do tom e mórbido você fazer uma festa tão perto de um lugar em que dezenas de crimes humanitários acontecem, né, na faixa de Gaza e na Palestina. Israel confirmou que 260 pessoas que estavam nessa rave foram mortas. Então, assim, uma tragédia. A estimativa é de que tinham cerca de 3.000 pessoas, e o número de ontem, né, de domingo, são de 260 corpos. Mas ainda tem gente desaparecida, inclusive Sim. Um brasileiro, um jovem brasileiro que estava nessa que chegou nessa a gravar festa, um vídeo, né? rave. Antes de desaparecer, gravou Exatamente, um vídeo. Gravou um vídeo de um bunker. Uma coisa, gente, assim, as companhias aéreas suspenderam, né, os voos, várias. O Brasil disse que vai começar uma operação de retirada dos brasileiros que pediram ajuda à embaixada nos próximos dias. A expectativa é que sejam 15 voos para retirar esses brasileiros. O Netanyahu declarou guerra, disse que vai ser terrível, né? Eu acho que foi a palavra que ele usou, devastador e terrível. E um conflito que tem 70 anos, né? É um tema, assim, a gente já circundou em outros momentos
Eu acho que há muito tempo atrás esse conflito entre Israel e Palestina, essa opressão histórica, é um assunto extremamente espinhoso, difícil demais, assim. A gente viu no final de semana um monte de especialista no assunto aparecendo. E eu acho que esse é um dos temas mais difíceis, de mais difícil compreensão. Então, fiquei ouvindo aí especialistas, fiquei vendo vários depoimentos, né, de árabes aqui no Brasil que têm família na Palestina, que são descendentes de árabes palestinos. E um tema muito difícil. A gente vai indicar vários conteúdos aqui que estão debatendo esses assuntos. Eu acho que principalmente do ponto de vista palestino, que é o menos agraciado e menos ouvido pelas principais mídias, mas muito difícil e muito triste. Tudo. Mais uma guerra, enfim. Hanani Glazer, que é o brasileiro desaparecido, que inclusive gravou um vídeo e que estava lá na festa rave. É mais ou menos, pelo que eu acompanhei ontem, a meia hora de distância da faixa de Gaza, do território muito perto de Gaza. E eles foram, como os israelenses e o mundo inteiro, surpreendidos pelo ataque. A intensidade, a amplitude, né, o grau de violência. Aqui, como a Isabela já falou, a gente não vai entrar em profundidade no debate histórico que leva a isso. Essa é uma questão que demanda muito tempo, muito estudo, muita energia, muito debate e compreensão de parte a parte. Eu acho que aqui o nosso papel, além de indicar conteúdos, né, de gente que tem atribuição de qualificação para produzir conteúdo e se posicionar de um lado e de outro, eu acho que é nosso papel expressar a desolação absoluta por mais essa tragédia, por mais esse conflito. Não tem nada de bom que vá sair desse episódio. Nada de bom. Né? O ataque, a reação, a gente está testemunhando, né, bombardeios e massacres, imagens desoladoras de profunda violência circulando livremente nas redes sociais. É uma coisa assim abjeta. E um ponto que eu destacaria era a necessidade de regulação, de filtro desse tipo de conteúdo. Sim. Porque violência extrema, que na verdade vai levando à produção de mais ódio, de mais indignação, de mais violência, de mais rancor. Então, um papel de regulação, de moderação, que deveria existir nas redes sociais, em respeito, inclusive, às vítimas dessa tragédia, ou em respeito, sobretudo, às vítimas dessa tragédia, já é uma nota absolutamente triste, devastadora do que a gente está vendo desde sábado. E devastadora a incapacidade global, né, de resolver, de mediar esse conflito nos últimos 70 anos. Isso é histórico, esse é um ponto importante sobre uma incapacidade, eu acho que é um bom termo, da comunidade internacional em lidar com isso. Ao longo do tempo, a gente tem, inclusive sobre várias outras situações, tratado aqui da incapacidade da ONU, né, das organizações multilaterais, em mediar conflitos, e a gente vê o acirramento desses episódios. O Conselho de Segurança da ONU, que é uma reivindicação, inclusive do Brasil, de ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, em fazer essa mediação na direção de viabilização dos dois estados, né? O Estado de Israel e o Estado palestino. Essa é uma reivindicação antiga e a diplomacia brasileira defende essa solução. Então, não é algo que a gente tenha dificuldade em expressar. Houve uma reunião no domingo, uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Por acaso, o Brasil está na presidência como membro não permanente, né? Mas, nesse momento, até novembro, a presidência é do Brasil. O Brasil e sua representação
lá na ONU, convocou essa reunião, que saiu sem nenhum tipo de acordo, com 2 falas muito fortes, tanto do representante de Israel quanto do representante palestino. Esse é um ponto importante, né? A Cisjordânia é um território palestino sob o comando da autoridade palestina, e a faixa de Gaza é outro território que é controlado pelo Hamas. Então, são várias nuances. São nuances da faixa de Gaza. Você tem um lado marítimo, uma fronteira com Israel e uma fronteira com o Egito que está impedindo, até aqui, até a última informação, a entrada de palestinos da faixa de Gaza para o seu território. Então, há uma população civil que não tem onde se abrigar, para onde fugir, não há um êxodo possível, e por isso o temor de muitas baixas civis no lado palestino e de uma crise humanitária que se avizinha, posto que Israel, na sua contraofensiva, anunciou que vai cortar fornecimento de energia elétrica, água e comida. Basicamente, Netanyahu anunciou um genocídio, né? Assim, em linhas gerais, o que ele, como líder de extrema-direita, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Inclusive na época do governo Bolsonaro, em que era um dos poucos aliados pelo mundo do Bolsonaro, a declaração dele foi fortíssima. Assim, acabou. Então, o que a gente vai ver nas próximas... Inclusive com uma semanas, força, a meses, princípio, desproporcional, né? Inclusive, um dos pontos que eu acho que ainda não foram respondidos é de onde veio esse poder bélico do Hamas. Eu acho que essa é uma das coisas que ainda não foram respondidas, porque, a princípio, Israel sempre teve muito mais, um dos países que mais investe em armamento de guerra, enfim, do mundo. Então, a princípio, essas forças sempre foram muito desproporcionais. E esse ataque era absolutamente inesperado. As forças de Israel, inclusive, tinham soltado comunicados, né, periódicos desse monitoramento do Hamas, falando que era um momento de neutralidade, que o Hamas estaria neutralizado e que não havia risco iminente de ataque. E foram pegos completamente de surpresa, inclusive os equipamentos antimíssil, alguns funcionaram, mas não completamente, né? Não foram capazes de detectar e combater os foguetes que foram lançados pelo Hamas. Então, tem muitas coisas que ainda não foram Muitas coisas que não foram esclarecidas, né? Em paralelo a essa, que eles estão chamando de contraofensiva, ou de reação, ou de ataque de Israel, muita preocupação em relação a essa assimetria. De fato, o poder de fogo de Israel é muito maior, sempre foi, e também por isso é surpreendente que as forças de segurança, exército, serviços de inteligência, não tenham previsto, antecipado nada. E hoje, 2 dias, o 3º dia depois dessa tragédia, né, o número de israelenses, né, mortos é também algo inédito, né? E dentro do próprio território, de Israel, é uma coisa inimaginável. Há muitas perguntas e questionamentos ao governo de Benjamin Netanyahu em relação à incapacidade de defender os israelenses dentro do seu próprio território. Havia uma confiança muito grande, uma convicção de que essa população estava segura, poderia confiar no aparato de segurança, no aparato de defesa, inclusive antimíssil, né, o que eles chamam de domo de ferro, que são mecanismos, né, armamento capaz de destruir no ar bombardeios, munição direcionada ao território de Israel. Houve um ataque aéreo, marítimo, não frustrado em larga medida na comparação com os demais, e terrestre, o que também é muito impressionante. A primeira vez desse ataque dentro do próprio território, com entrada desses militantes ou terroristas do Hamas dentro do território israelense,
matando e sequestrando civis. Aí há outro ponto que eu acho importante em termos de sinalização, né, para o futuro. Já falei de uma. Não tem nada de bom que saia daí, é a tragédia humanitária contratada. O papel da comunidade internacional em relação a isso. Brasil, por esse mês, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, que providências, qual vai ser o discurso, qual vai ser a atitude dos Estados Unidos, né? Joe Biden já divulgou nota, já fez pronunciamento hipotecando toda a solidariedade a Israel e autorizando, em alguma medida, a reação. Isso aconteceu também com países da União Europeia, França, Reino Unido, Alemanha. A gente sabe até a noite de domingo, 9 americanos mortos, confirmados nos ataques em Israel. Pelo menos uma jovem alemã, né, que... Já tem um escocês, 2 franceses também. A BBC tá com ao vivo, né, aquele tempo real, né, atualizando igual o G1 tá, e eles estão atualizando os países também, as declarações dos outros países sobre cidadãos mortos, ataques. Eu acho que o G1 não tá fazendo todas essas... Não, até tá também, é que 2 franceses morreram de desgoverno da França. Então tem uma atualização também dos países identificando seus cidadãos entre os mortos. E eu estou destacando isso porque na medida em que você tenha mais e mais confirmações de vítimas, né, dos países do chamado Ocidente, tanto maior será a tensão e a indignação, inclusive na opinião pública desses países. Então, afora a tragédia, né, com os israelenses, na medida em que você alcance americanos, a opinião pública americana, norte-americana, pode exigir, né, reação, apoio à reação de Israel, medidas nessa direção, e assim sucessivamente. Por outro lado, a gente tem a fala forte do representante da Palestina na ONU, chamando atenção para a quantidade de anos em que os palestinos vêm reivindicando uma solução na direção da consolidação dos 2 estados, e como Israel tem avançado em territórios, em domínio, em controle. E o que esse avanço poderia provocar reação contrária, de protesto. Eu ouvi alguns professores, especialistas, chamando atenção para... E aí, essa observação eu acho que nos cabe também, né? O quanto muitos jovens, né, do sexo masculino acabam arregimentados por esses grupos extremistas, pelo radicalismo, acabam, em alguma medida, cooptados, sequestrados, não no sentido físico, mas no sentido de mentes, né? Sim. E acabam se oferecendo como mão de obra, como agentes também de produção de violência. E isso não é diferente quando a gente falou daqui dos ataques às escolas, né? Eu ia falar isso, de como eu vi esse comparativo, né? De que também grupos minorizados e violações de direitos humanos acabam levando os jovens a grupos extremistas, violentos, facções, enfim. Por um contexto também vi esse comparativo. Por esse contexto de opressão a grupos minorizados. De falta de perspectiva. E esse é um fenômeno que a gente pode observar no recrutamento, né, por esses grupos extremistas, de extrema-direita, inclusive, mundo afora, né? A gente falava disso aqui quando dos ataques contra as escolas no Brasil, de como se dava esse recrutamento de jovens, de adolescentes, e essa radicalização no sentido de construir ódio ao outro, racismo, misoginia, xenofobia. Isso está acontecendo no mundo inteiro, com maior ou menor intensidade, e é muito produto de falta de perspectiva e de uma produção de desigualdade permanente. Então, acho que é mais uma evidência. Veja, gente, eu quero tomar todo o cuidado do mundo para contextualizar no sentido de algo que está acontecendo no mundo, né, sem aprofundar na direção objetiva desse conflito específico que tem várias nuances.
Muita gente fazendo um paralelo com um ataque igualmente surpresa que aconteceu 50 anos atrás, né, a chamada Guerra do Yom Kippur, quando Egito e Síria, né, invadiram também território israelense. Era praticamente não é celebração, né, mas é a marca de 50 anos daquele episódio que aconteceu no 6 de outubro, e no dia 7 de outubro o Hamas desencadeou. Há uma enorme tensão sobre se na Cisjordânia o Hezbollah, que é outro grupo extremista, aproveitaria uma certa fragilidade evidente de Israel nesse momento para também fazer incursões e ataques a partir da Cisjordânia, que é o território palestino, governado pela autoridade palestina, mas que tem esse grupo radical que é financiado pelo Irã e a partir do Líbano. Tem um medo de alguma reação do Hezbollah provocar uma reação de Israel na direção do Líbano, um país que acabou de sair ou que está começando a sair de uma reconstrução, de uma recuperação a partir de uma tragédia que foi a explosão daquele porto. Vocês vão lembrar disso. Ah, sim. Uma destruição, uma mega destruição, um país que está com muitos problemas políticos, econômicos, e que eu ouvi o Guga Chakra, que fala muito sobre o Líbano, porque ele tem origem libanesa, dizendo que depois de anos de muitas tragédias, houve um verão muito positivo, muita gente indo visitar o Líbano, Beirute, as praias, os balneários. Então, uma economia que começa a se assentar e que agora está à sombra de uma grande tensão. O que o Irã vai fazer? E aí a desconfiança de que o Irã é parte. O Irã nega, obviamente, mas há uma desconfiança de que ele seja em parte responsável por essa escala de acesso a armas e de tática de guerra que o Hamas demonstrou contra Israel. O que Rússia vai fazer? Rússia e Ucrânia ainda em guerra, a Europa muito mobilizada com esse conflito dentro do seu próprio continente. Qual será a posição da China, que anda muito tensionada também com os Estados Unidos? Então, qual a posição de Arábia Saudita, Bahrein, Catar? O Oriente Médio é um território muito tensionado, né, desde sempre. E há muitas dúvidas em relação ao que vai acontecer na região, como os países vão se posicionar, porque dessa decisão, né, da comunidade internacional dependerá uma escala e uma duração ainda maior disso que a gente já pode chamar de tragédia. Eu quero só voltar no que você falou do dia 6 de outubro, né, que já é uma data tensa, porque já a guerra de Yom Kippur, em 73, né, isso que você falou de 50 anos atrás, começou no dia 6 de outubro, então que foi uma guerra, um conflito envolvendo israelense e árabe na fronteira de Israel com o Egito, né, que a gente citou ainda agora. No Petit Jornal, o Tanguy e o Daniel falam sobre esse 6 de outubro, sobre como essa data já é uma data com tensão e que a escolha do dia 7 de outubro para esse bombardeio com certeza não foi por acaso, já é uma data que já é tensionada para Israel. E aí outra coisa que eu queria citar que você falou sobre Cisjordânia, o Hezbollah, que também no episódio do Petit Jornal, o Tanguy e o Daniel fizeram um episódio extra, né, uma live no sábado de manhã, 11 horas da manhã, ainda com tudo começando a acontecer, né, as atualizações começando a chegar, mas eu acho que vale a pena ouvir mesmo agora na terça. Eu acho que nessa segunda eles já vão soltar um novo episódio. Então, quem está ouvindo o Angu pode ouvir o de sábado e o novo da segunda, porque no sábado, ainda com muita pouca informação chegando, eles se ocuparam mais do contexto desses dois grupos. É um episódio curtinho, de meia hora, mas eles falaram sobre a Cisjordânia, que é comandada pela autoridade palestina e pelo Fatah, né, que é o grupo, mas que dialoga diretamente com Israel, com o Estado de Israel. Então, inclusive também é acusado disso, né, de ter uma proximidade
demais com Israel sendo um Estado palestino. E aí eles falam um pouco disso no episódio, né, da diferença do que é a faixa de Gaza com o Hamas e a Cisjordânia com o Fatah, e também essa apreensão desse envolvimento eventual do Hezbollah. O fato é que, assim, é um assunto muito difícil, mas muito difícil mesmo. Infelizmente, é uma guerra que está só... Enfim, é um conflito de 70 anos, mas essa nova etapa dessa guerra está só começando. Não há indícios de que isso vai durar pouco, que vai acabar rápido. Ao contrário do que se achava, né, quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, lembra que a expectativa é que nem tenha bombardeio, aí a partir do bombardeio a expectativa é que não dure 48 horas, que seja realmente só um aviso da Rússia para a Ucrânia e tal. E aí, nisso já foi mais de um ano, né? Mas a expectativa agora, nesse caso, é que seja de dificílima solução, como é, né, esse conflito geográfico há 70 anos. E muito triste, né? Porque, enfim, muita gente vai morrer, muita violação dos direitos humanos vai acontecer, né? Já acontece, vão piorar, né? Especialmente nos territórios palestinos. É muito triste, gente. Assim, é desolador pensar que o futuro nessa situação é trágico. Isso que a gente está tratando, vendo agora, é trágico. E aí já podemos deixar nossas indicações dos conteúdos aqui, de Não, páginas eu quero pra só gente... falar. Eu quero só falar mais uma questão, quer dizer, vamos ter que acompanhar também como é que o Brasil vai se posicionar, do ponto de vista dos brasileiros, né, que estão em Israel. O governo está montando uma operação de resgate, pelo menos 1.700 brasileiros já entraram em contato com autoridades dizendo que querem sair de Israel. A maioria desses brasileiros é de turistas. Israel é um país que recebe muito turismo religioso de várias denominações, turismo pela beleza do território, né? Muita gente fala disso, quem já foi menciona experiências muito, muito fortes. O Brasil, a última notícia é de que já conseguiu, inclusive, autorização do governo israelense para entrar com aviões e resgatar os brasileiros. A ordem de prioridade será os dos turistas primeiro e posteriormente, ou na sequência, de quem já mora lá e eventualmente queira sair. Outra coisa que eu acho importante da gente trazer é a questão da violência, né, contra mulheres, crianças, idosos. Sim. Né, isso viola. O Orlando Calheiros falou num grupo que a gente está, assim, princípios civilizatórios, né, de humanismo que estão se deteriorando, não somente nesse episódio, que estão se deteriorando no planeta nesse momento. É impressionante como está banalizado, né, o ataque aos outros, o ódio ao outro, e isso confronta fortemente, né, e desanima a gente, né, esse ambiente de profunda violência. E, por fim, a questão dos impactos na economia global. Por ora, os mercados financeiros, e aí desses ativos, tipo ações e tal, estão até se comportando mais ou menos de lado, né, em baixa, mas sem um grande exagero, por uma primeira avaliação de que o conflito ficará restrito às duas regiões, Israel e Gaza. Na medida em que isso cresça, se alastre, né, com o envolvimento de outros países, esse risco em relação à Cisjordânia e ao Líbano, o papel do Egito, enfim, isso obviamente pode aumentar as tensões e as incertezas na economia global. Uma certa é a questão do petróleo. O petróleo hoje está subindo 4%, essa região é uma região muito sensível, né, da produção, a partir da Arábia Saudita e dos Emirados todos, e isso, obviamente, em o petróleo tendo uma alta, e essa alta se sustentando, ela tem consequências na economia global.
né? O preço do petróleo sobe, combustível sobe, é um ambiente inflacionário numa economia global já muito penalizada por isso. É óbvio que quando você tem movimentos assim exagerados de alta de preço, em razão de conjunturas outras, é muito comum que a OPEP, que é o grande cartel, né, que controla o preço do petróleo mundo afora, anuncie aumento de produção para que o preço caia. Isso é uma coisa que a gente pode esperar se o petróleo se mantiver num patamar mais alto a partir de alguma reunião da OPEP por pressão internacional. Nesse momento, por exemplo, o petróleo já vinha subindo porque a OPEP decidiu por uma redução da oferta desde o ano passado e, obviamente, que quando você tem algum tipo de recuperação econômica, aumenta a demanda por petróleo, né, que é a grande demanda por energia. O inverno está se aproximando no hemisfério norte, então isso também aumenta a demanda por combustível. Temos ainda, né, toda a tensão relacionada à Rússia. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai observar. E, obviamente, um petróleo em novo patamar de preço preocupa formuladores de política econômica do mundo afora, dos Estados Unidos ao Brasil, ao Banco Central brasileiro. Então, é para a gente ver que, eventualmente, é um conflito concentrado, né, obviamente, de caráter político e de caráter humanitário. É importante sempre frisar essa questão da crise humanitária, mas pode ter também consequências econômicas. Aí a Isabela vai dar as indicações para quem quiser se aprofundar. Não é nosso papel, eu volto a dizer, mas é nosso papel expressar essa desolação, né? Por mais esse episódio sangrento, transmitir o pesar imenso pelas vidas perdidas, pelas trajetórias, pelas existências interrompidas em Israel, em Gaza, pela crise humanitária que se avizinha e torcer para que a comunidade internacional consiga produzir algum tipo de consenso na direção, sobretudo, da libertação dos reféns de parte a parte, porque isso é uma tragédia que não tem tamanho. Eu acho que também vale a pena, sem grande aprofundamento, chamar atenção para a situação política. Óbvio que quando um país está sob ataque, enfrenta uma crise dramática, como esse ataque do Hamas contra Israel produziu, o primeiro movimento da sociedade é se unir na direção de responder a isso, dar respaldo político a quem tem capacidade de responder e, portanto, num primeiro momento, você tem digamos assim, uma disposição para a união nacional. Israel vinha muito fragmentado do ponto de vista de opinião pública em razão de medidas extremas que o Netanyahu vinha tomando na direção de intervenção no judiciário. A aliança que o levou ao poder da última vez foi uma aliança com extrema-direita e com um fundamentalismo religioso, e havia um ambiente de muita polarização política também lá. Nesse primeiro momento, a dor, obviamente, aproxima a nação, a sociedade, a opinião pública, mas a forma como Israel ficou desprotegido, como as forças de segurança não conseguiram, né, nem antecipar, nem proteger Israel do ataque dos Hamas, isso, obviamente, na medida em que o tempo passa, levará a questionamentos sobre essa liderança política, né? Israel foi humilhado e, obviamente, que o governo de Benjamin Netanyahu igualmente. Então, também os especialistas, os estudiosos, estão chamando muito atenção sobre o futuro político desse homem que era um homem forte, né, do regime israelense, a quem os israelenses inúmeras vezes confiaram, né, o governo, e que não foi capaz, as forças de segurança, de defesa, sob seu comando, não foram capazes de evitar essa que é talvez a maior tragédia da história. O embaixador na ONU denominou
esse 7 de outubro como o 11 de setembro israelense, para a gente ter a noção, né, do tamanho dessa tragédia. Então vamos lá, eu tenho 3 ou 4, acho que 3 indicações para fazer para a gente entender, como eu disse, né, os representantes da comunidade palestina aqui no Brasil têm cobrado os canais de notícia de estar também nesses locais falando do seu ponto de vista. E aí queria divulgar alguns para a gente entender qual é o lado palestino dessa história. Bom, tem primeiro a FEPAL Brasil, que é a Federação Árabe Palestina, que é a entidade representante, uma das, né, entidades representantes da comunidade palestina no Brasil. Eles estão fazendo vários vídeos sobre o que está acontecendo, sobre, enfim, o direito dos palestinos, onde os palestinos estão nesse conflito. Tem também eu vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, tá, gente? Juventude Sanaud, que é um perfil que tem 50 mil seguidores. Eu não sei se cresceu, né, nas últimas horas, porque eles estão postando bastante desde o sábado, né? Mas é um espaço de conteúdo, debate e reflexão sobre a luta do povo palestino e seus ecos no Oriente Médio na conjuntura brasileira. Então eles se autodeclaram desse jeito, né? O conteúdo dessa maneira. Estão falando bastante sobre isso. Tem também o Instituto Brasil Palestina, que é uma organização independente que compartilha notícias, histórias da Palestina. Também estão falando bastante, soltando algumas notas, alguns textos também nos últimos dias. E o Diário da Palestina, que é uma agência de notícias palestina situada em Gaza, é o perfil brasileiro do Days of Palestine. Esse é um perfil gringo, em inglês, e aí tem esse perfil brasileiro, que traduz esse noticiário dessa agência que está situada na faixa de Gaza. Então, eles estão compartilhando, obviamente, todos os conteúdos de dentro, né, dali do olho do furacão, desse local que está sendo bombardeado. Especialmente no dia de hoje, Israel disse que já bombardeou, já atingiu mais de 2.400 alvos na Palestina, prédios, enfim, que eles dizem estar no controle, serem controlados pelo Hamas. E aí o Diário da Palestina está traduzindo esses posts que são postados em inglês no Days of PAL. Então, tem em inglês, tem em português, para quem quiser. E é isso, gente. Tinha algum outro vídeo também que eu não tô conseguindo achar, que é de uma criadora de conteúdo muçulmana, que ela está falando sobre o conflito, e eu vi algumas influenciadoras muçulmanas que eu sigo compartilhando, mas eu perdi. Então, se eu achar, eu vou colocar aqui no descritivo do episódio também. Mais indicações, Flávia? Eu queria indicar o conteúdo que vem sendo produzido pelo Instituto Brasil-Israel, uma organização civil com uma visão bastante crítica, inclusive em relação ao governo israelense, da nossa Anguler, né? Sim, Anitta sim. Efraim. Anitta é uma querida, me passou várias informações no fim de semana. A Daniela Kresch, que é uma jornalista brasileira que mora em Israel há 20 anos, também tem produzido vídeos e conteúdos. Eu acho que vale a pena, né? Também por outro lado. E o João Miragaia, que tem produzido, é um professor de história, escritor. Ele tem um podcast também, do lado esquerdo do muro, é o @JoãoKM. Ele tem feito uns fios interessantes no Twitter, deu entrevistas na Globo News também. A Isabela já falou, né, do Petit Jornal. Isso. O perfil que eu mencionei da Anitta é o @Instituto Brasil Israel, tudo junto. No Twitter. No Instagram, que tem os vídeos,
É possível que tenha no Twitter também. Sim. Eles têm perfil no Twitter, que eu já vi. Mas eu posso deixar, enfim, os perfis aqui no descritivo. Também tem site onde tem os textos, as colunas. Está todo mundo produzindo 24 horas afora, né, os meios convencionais, né, de parte a parte, há muita produção de conteúdo. O Estadão também traduziu um artigo do Thomas Friedman, que também eu vi alguns intelectuais, escritores amigos compartilhando, que é uma análise bastante interessante de 2 velhos jornalistas, correspondentes de guerra, em relação a essa conjuntura, sobretudo a conjuntura internacional, a partir do que eu já mencionei, posição do Irã, do Líbano, né, o Hezbollah é financiado por dinheiro também iraniano, de que forma que a região, né, os países da região e o mundo inteiro, e o Friedman também chama atenção para esse tamanho da humilhação que Netanyahu e Israel sofreram. Ele até classifica como maior do que 50 anos atrás, porque lá atrás se tratava do exército do Egito e agora não é o caso, né? Enfim, é muito... Abre-se aí entra-se num túnel que a gente não sabe quando nem como o mundo sairá. É só tristeza profunda. Lembrei, consegui achar o perfil da influenciadora que está falando sobre esse conflito e, do ponto de vista dela, defendendo o lado palestino. Ela é uma brasileira muçulmana. O perfil dela o nome dela é Karima Orra. E o arroba dela é isso, Karima com C, Karima Orra. Também vou deixar aqui embaixo o vídeo dela, que foi muito compartilhado nos últimos dias por vários muçulmanos que eu sigo, que eu acompanho, que estão, né, defendendo o lado palestino. O vídeo dela teve mais de 10 mil compartilhamentos, enfim, muita gente comentando. Acho que vale a pena a gente incluir também no nosso hall aí de conteúdos para ouvir e aprender. Eu recomendo também o conteúdo produzido pelo Jamil Chad, que tem um blog no UOL, é um jornalista muito experiente a partir de Genebra, ele sabe muito de conjuntura internacional. Aliás, é dele agora uma informação de que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou duramente o cerco de Israel a Gaza, por conta do risco de ataques contra escolas e hospitais palestinos e, portanto, o risco para civis, né? Ao mesmo tempo em que condenou os ataques abomináveis do Hamas e de outros grupos contra cidades e vilarejos israelenses na periferia. Como eu disse, não tem nada de bom, né? É isso. Bom, os conteúdos estarão aqui no descritivo do episódio. A gente vai continuar acompanhando por essas pessoas, né? Essas entidades, esses portais que a gente indicou aqui para vocês, de olho no que vai acontecer. Não tem saída fácil, nem rápida, nem compreensão fácil demais de toda essa história, mas a gente segue de olho e aí vamos atualizando aqui no nosso Ângulo de Grilo. Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos. Minha gente, o próximo assunto é a execução terrível, uma imagem horrorosa, violentíssima, que aconteceu na semana passada, a execução de 3 médicos na madrugada de quinta-feira, né, de quarta para quinta. 3 médicos foram assassinados num quiosque na orla da Barra da Tijuca e, a princípio, tudo indica que foram executados por engano. É uma das coisas que, assim, que não vou dizer que só o Rio de Janeiro produz, mas que realmente tem a estampa que o Rio de Janeiro é capaz de produzir um horror desse. Uma execução 00:50 da madrugada, num lugar movimentado, com testemunhas, para um carro, sai 4 pessoas, atira em 4 homens, o sobrevivente, né, que foi, vou falar os nomes aqui, mas
O Daniel Proença sobreviveu, apesar de ter levado 14 tiros, está em recuperação no hospital. O Diego Bonfim, de 35 anos, morreu após ser socorrido. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, morreu na hora. Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, morreu na hora. E a polícia acredita que ele que teria sido o homem confundido com o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa. O Diego Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim, o que no primeiro momento gerou uma possibilidade, né, de ter sido um crime político para atingir a Sâmia, que tinha sido novamente ameaçada de morte nas semanas anteriores, mas tudo indica que foi, de fato, um engano. E aí queria comentar qual é essa tese do engano, essa linha temporal desse engano, dos envolvidos. Não sei se você quer comentar alguma coisa antes, mas se eu falo do que a investigação diz sobre essa confusão. Não, melhor pode falar. Primeiro? Bom, tudo começa, a gente já tinha citado aqui há alguns meses no Ângulo de Grilo, que a zona oeste do Rio, especialmente a região da Gardênia, Rio das Pedras, estava numa disputa, numa guerra muito intensa. A gente já comentou isso aqui há uns tempos atrás, quando a gente falou, de novo, né, como sempre, né, desse aumento da violência. Rio das Pedras, que é o berço, né, da milícia no Rio de Janeiro, foi o lugar onde tudo começou, e que agora o Comando Vermelho estava pressionando para tomar essa região. A milícia fica bastante concentrada na região da Zona Oeste aqui do Rio, e tinha conseguido, enfim, tinha o grande conflito da Zona Oeste, é que a Cidade de Deus ainda era uma das únicas regiões, a única favela, né, a única comunidade que não tinha sido tomada pela milícia. Então, era um território que vira e mexe voltava a ter muitos conflitos da milícia tentando tomar esse território, porque o entorno já estava praticamente todo tomado. E aí esse conflito se acirrou muito nos últimos meses, né, desde o ano passado, no início do ano também, com a tentativa do Comando Vermelho de tomar a Gardênia Azul, Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, todas essas regiões, são todas próximas, né, na verdade, tentar tomar da milícia. E aí essa história do como é que isso tem relação com essa execução desses 3 ortopedistas. Um cidadão, né, parte de um grupo armado conhecido como LESC, ele fazia parte do grupo dos milicianos, fazia parte de uma milícia, mas no final do ano passado ele traiu e se aliou ao Comando Vermelho. E aí tudo indica que foi essa traição que permitiu que o tráfico tomasse a Gardênia Azul dos milicianos. Então, essa traição do LESC fez com que a milícia perdesse a Gardênia para o Comando Vermelho. E aí, ao longo de 2023, foi esse conflito, né, continuou deflagrado nessa região, e o LESC, né, passou a ser alvo dos milicianos, óbvio, né, tinha traído o grupo. E aí, dia 16 de setembro, e aí é por isso que essa história aconteceu, né, essa caçada estava acontecendo, um dos aliados do LESC, conhecido como Vin Diesel, foi morto. E aí essa morte teria tido participação do Tailon, que é um miliciano que tinha acabado de sair da prisão. Então, o Tailon, que faz parte de uma milícia, se envolveu, encomendou a morte do LESC, né, desse que traiu, encomendou a morte de um dos aliados do LESC. LESC, esse que traiu a milícia, estava no Comando Vermelho, e aí mataram o aliado Vin Diesel no dia 16 de setembro. E aí, a partir disso, o Tailon passou a ser caçado pelo Comando Vermelho, né, para vingar a morte do Vin Diesel. E aí caberia a tal da Equipe Sombra, esse grupo de extermínio que o LESC fazia parte, executar o Tailon. E aí eles ficaram, eu ia dizer que ficaram de olho no Tailon, mas obviamente não ficaram, né, porque se confundiram, não estavam seguindo, enfim, ele. Mas parece que ele mora o Tailon mora na orla da Barra da Tijuca, então não seria incomum. Aí começam... Bom, se nada disso está inacreditável e surrealista o suficiente, começa a segunda parte
de que o Tylon mora, né, um dos chefes desse grupo miliciano, porque são vários também, não é um grupo homogêneo, né? Já foi, mas hoje em dia não é mais, a milícia não é mais um grupo homogêneo. Mora em frente à Praia da Barra, não seria algo incomum vê-lo num quiosque. Ele que tinha sido solto, estava preso, foi solto semanas antes. E aí uma pessoa passou, deu a informação de que ele estaria nesse quiosque, e o grupo do Leste, o tal do grupo Sombra, foram até lá e em 30 segundos, 25 segundos, executaram 3 médicos que não tinham nada a ver com isso. Pelo menos 33 projéteis foram recolhidos da cena do crime, fora, né, os que atingiram os médicos. Só um tomou 14 tiros, então a gente pode imaginar, as imagens são terríveis, né? Mesmo borradas, você vê a rapidez com que as pessoas saem do carro, matam 4 pessoas. Eles achavam, né, que o Daniel estava morto, mas matam 3 pessoas e vão embora em 25 segundos. Ali, com todas as testemunhas, com mais gente no quiosque, com tudo acontecendo normalmente. E aí, com a informação de que um dos mortos seria o irmão da Sâmia, isso atraiu, né, uma linha investigativa de ser um crime político. A Polícia Federal rapidamente foi envolvida na história, então trouxe uma repercussão muito maior para o caso. E a descoberta de que eram pessoas que não tinham nada a ver com essa teia dessa briga, desse conflito entre o tráfico e a milícia. E aí, inacreditavelmente, houve uma reunião diretamente de Bangu 3, em que os chefes do Comando Vermelho se falaram numa reunião online, aparentemente, segundo as informações, inclusive uma reunião com vídeo, e o Tribunal do Tráfico, né, que é como chamam essas... Enfim, foi decidido que esses 4... Esse grupo, né, os 4 que tinham participado dessa execução, desse grupo dessa execução, seriam encaminhados ao Tribunal do Tráfico. E na madrugada seguinte, 4 corpos foram encontrados em 2 carros, também na Zona Oeste, que seriam desses 4 homens envolvidos nessa execução, inclusive o corpo do Leste foi encontrado. E das coisas mais surreais que aconteceram, eu acho, nos últimos tempos no Rio de Janeiro, é uma tragédia que a gente tenha chegado a essa naturalização da violência, e que 4 inocentes tenham pago, que não tem nada a ver com essa história, né? Tenham pago com a vida homens médicos que tinham vindo para um congresso, que estavam trabalhando, que estavam se especializando, que depois de um dia de congresso saíram para comemorar, para se encontrar, para, tomar uma cerveja na orla da praia no Rio de Janeiro, e foram executados dessa maneira. É surreal pensar que, se os alvos esperados estivessem naquele lugar e tivessem sido as pessoas executadas, teria ficado por isso mesmo. Como a gente tem visto toda semana, tem alguma execução desse tipo e nada acontece. Eu acho que na semana passada, ou poucos dias antes, foi uma execução de um casal na Dutra. 8 horas da noite, passou uma moto e largou aço num carro e executou um casal. Outro dia foi em Nilópolis, numa tarde, num bar, num restaurante, passaram de moto e atiraram. Então, quando os alvos corretos são encontrados, né, dentro dessa disputa entre grupos armados, vira uma nota no jornal e forte abraço. E essa guerra, né, continua deflagrada. Nesse caso, foram 4 inocentes atingidos, e só por isso realmente teve essa repercussão. Senão seria somente mais um dia de execuções e chumbo trocado entre tráfico e milícia. A gente ia ver, meu Deus, a barbárie, meia-noite num quiosque, várias pessoas, outras testemunhas, e vida que segue, tudo normal. Nesse caso, e ganhou uma repercussão muito maior, por serem 4 pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com essa história. No dia seguinte, o quiosque estava funcionando normalmente. A vida segue de um jeito, inacreditável.
E é só uma questão de tempo. No mesmo dia o quiosque já estava funcionando. Porque foi na madrugada, né? É. Então, no mesmo dia de tarde e noite, já estava aberto, funcionando normalmente. E isso, assim, é questão de tempo para acontecer de novo. Não estou falando de acontecer de novo de um engano, mas de uma nova execução, toda hora. Mas é impressionante, assim. E não tem horário do dia, da noite, se tem testemunha, se não tem, né? Se é num lugar ermo, se é num lugar cheio de gente. É assim, é a banalização completa da vida, da morte, de tudo. Então, assim, foi um caso bizarro, uma tragédia. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar você sair... Sabe assim, você sai da sua casa para ir para um congresso e é executado com... É inacreditável, gente, assim. Realmente surrealista. Não dá para acreditar, mas é isso. O Rio de Janeiro é capaz de produzir situações absurdas como essa. É muito triste. É muito triste. O ponto que a gente chegou desse conflito armado, dessa disputa também de território, não só na Zona Oeste, né? Semana passada eu falei aqui que estava uma guerra entre Anchieta e, até esqueci, 2 comunidades, Anchieta e Mesquita, um tiroteio uma madrugada inteira, também por conta disso, né? O Rio de Janeiro é demarcado por essas divisões entre facções, entre, às vezes, mais de uma facção na mesma comunidade, né? No mesmo complexo de favelas. A Maré tem uma região, né, chamada Faixa de Gaza, que é o encontro de são um complexo de favelas em que tem 2 facções que se dividem no meio. Então, assim, eu não sei mais o que dizer dessa saga repetitiva que a gente faz aqui falando dessa escalada inacreditável da violência, que também não parou na Bahia, a gente falou na semana passada. Então, assim, habla aí, Flavel. Não sei mais o que dizer. Eu fiquei muito chocada, né? Eu estava fora do Rio e acompanhar a tragédia, né? O amanhecer, acho que de quinta-feira, com a notícia de 3 médicos assassinados, executados. Primeiro assassinados, né? Depois as imagens, quando foram se tornando conhecidas, não deixaram muita dúvida da execução, porque os criminosos se dirigiram àquela mesa, objetivamente. E eu fiquei muito impactada por tudo, né? Até tomei nota, mandei para a Isabela, ela ficou furiosa comigo, porque falou, tu não tá de férias. A pessoa não tira férias, porque ela de madrugada me mandando quase 10 tópicos sobre o caso. Eu falo, não é possível. 12 tópicos. Que férias são essas, gente? Mas, enfim, não tem jeito. Essa batalha eu perco sempre, Angulers. Mas é muito difícil, né? Se desligar, mesmo estando em outro estado, se desligar desse noticiário do Rio de Janeiro, até porque esse crime foi notícia no país inteiro, quiçá no mundo, em razão da brutalidade e da bizarrice da resposta. Porque, assim, não tem o que dizer. É um território completamente desprovido de Estado, né, no sentido amplo. Se não vejamos, primeiro 3 homicídios e um homicídio tentado, né, contra os médicos. Ninguém sabia que eles eram médicos até então. Eram 4 homens numa mesa, num quiosque, em frente a um dos hotéis mais caros do Rio de Janeiro, ou talvez o hotel mais importante da Barra da Tijuca, Sim. Um ponto turístico e a área residencial, né, da elite do Rio de Janeiro. Então, assim, qualquer lugar do mundo que você diga que uma pessoa ou um grupo, né, de amigos que esteja tomando uma cerveja num ponto turístico dos mais badalados, em frente a um hotel 5 estrelas, vai ser executado por 4 homens que vão parar num carro, ninguém vai acreditar nisso. Porque esse tipo de crime, ele só existe porque há uma convicção de que haverá impunidade. Quer dizer, a medida da coragem dos criminosos é também a medida da convicção de ausência de Estado ou de domínio do Estado. Então, sob qualquer ponto de vista, isso é uma tragédia. Mas aí não foi só isso, né? Houve, obviamente, uma indignação imensa e algo seletiva, e não é que ela não devesse existir, mas à luz do que tem acontecido naquela região, o fato de serem médicos brancos de São Paulo provocam uma indignação, uma comoção e uma reivindicação por justiça, apuração rápida, resolução do caso,
que não alcançam outros episódios igualmente brutais na mesma região. Foi ali que o Moise foi assassinado, a paulada. Exatamente. Foi na mesma orla, né? A gente testemunha esses episódios no Rio de Janeiro. E as áreas de segurança pública de Jacarepaguá e da Barra são áreas com um aumento do número de homicídios absolutamente alarmante, com uma sociedade em silêncio até o crime bárbaro em frente ao Windsor, ao Hotel Windsor. Eu tenho aqui os dados para não deixar dúvida, porque é absolutamente impressionante. Até julho, o número de homicídios, segundo o Monitor da Violência, que é um projeto do G1 com a USP, tinha demonstrado um aumento de 17%, 17% ou 19%, 17% no número de homicídios de letalidade violenta no Rio de Janeiro. E aí, à época, eu conversei com a Silvia Ramos, que é do SESEC, da Rede de Observatórios de Segurança, e ela chamava atenção para o fato de que crescimento de 17% para o estado do Rio é muita coisa, é preocupante, porque havia uma tendência de queda em anos anteriores, mas é particularmente preocupante porque o que está aumentando, puxando para cima, é a capital. Na capital, até então, tinha tido aumento de 36%, na Baixada 9%, no interior 16%. Forçosamente, o que tem aumentado é essa região da Barra e de Jacarepaguá, justamente por conta dessa disputa entre grupos civis armados da milícia e da milícia com o tráfico. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto de 2023, houve um aumento de 125% nos homicídios nessa 18ª área de influência de segurança pública, que é a área que envolve a região de Jacarepaguá, Vila Valqueire, Praça Seca e Tanque, Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, Jacarepaguá e Taquara. A Praça Seca é outro local inacreditável. Totalmente deflagrado, totalmente. Veja, homicídios em 8 meses de 2022 para os 8 meses de 2023, aumentou de 52 para 117 homicídios. As mortes decorrentes de operações policiais, de 17 para 54. E a letalidade violenta, que vai incluir todos os crimes, né, de 70 para 181. Só na região de Jacarepaguá. Agora vamos para a região da Barra da Tijuca, que é a 31ª área de influência de segurança pública. Barra, Itanhangá, Joá, Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, Camurim, Grumari, Vargem Grande e Vargem Pequena. Homicídios, de 24 para 60. 150% de aumento. 8 meses, janeiro a agosto de 22 para janeiro a agosto de 23. Mortes decorrentes de intervenção policial, de 3 para 11. Letalidade violenta, de 29 para 72. Letalidade violenta tem homicídios, mortes decorrentes de ação policial, latrocínio, morte seguida de lesão corporal, etc. Então, veja, essa região, antes do assassinato dos médicos, que foram chacinados, se a gente entende chacina como um episódio que resulta em 3 ou mais mortes, elas já vinham acontecendo. Os dados do Instituto Fogo Cruzado também não deixavam dúvida em relação à quantidade de confrontos e aos assassinatos em via pública nessa região, incluindo a Barra. Sem que isso tivesse sido incorporado à política de segurança pública, com evidência em dados, para, por exemplo, alterar o policiamento ostensivo, se a região está deflagrada, operações de inteligência para tentar neutralizar esses grupos civis armados do tráfico e da milícia. Nada disso foi feito. Como você pode registrar, só na Barra da Tijuca, 60 homicídios de janeiro a agosto, na região da Barra, né? Barra, Recreio e tal, e na região de Jacarepaguá, 117, quer dizer, a gente está falando em praticamente 180 homicídios nessa região da cidade, que está, obviamente, em disputa pelo crime organizado, sem nenhum tipo de ação do Estado. Então, é por isso
que é possível que 3 médicos sejam abatidos, assassinados em plena orla, em pleno ponto turístico, de frente para um dos hotéis mais caros da cidade. Então, aí a indignação. Num primeiro momento, o noticiário mostrava uma tentativa, inclusive, de criminalização das vítimas, quando policiais levantaram a hipótese de que as vítimas tivessem conexão com a máfia das próteses ortopédicas, por se tratarem de ortopedista. Isso saiu, isso foi comentado no noticiário. Isso é um absurdo completo, inaceitável. Bom, a tese de um assassinato por engano, porque um dos médicos tinha uma semelhança física com um miliciano que tinha sido conseguido habeas corpus semanas antes e que mora na Rua da Praia, na Avenida Lúcio Costa. E tem uma coisa horrível nessa semelhança, que eu acho que eu senti, assim, de várias pessoas que eu comentei, que é uma coisa muito de como a gente perde a sensibilidade quando a gente está exposto a esse grau de violência que é o Rio de Janeiro, né? Que são cidades com essa violência urbana. Que assim, eu vi várias pessoas, quando viu que a foto, né? Aí teve um momento que o jornal noticiou com a foto um do lado do outro. E aí eu vi várias pessoas tipo, realmente é muito parecido. Tipo assim, num tom de, putz, deu azar. Que azar, sabe? né? É um conformismo que a gente tem, que a gente cria, e eu acho que como método de sobrevivência, né, inclusive mental, para viver numa cidade que tem esse nível de violência urbana, especialmente em alguns territórios. Mas, assim, é uma falta de sensibilidade, a gente vai perdendo essa sensibilidade, essa capacidade de se indignar, de achar um absurdo. Né? Tudo entra no território do que é azar. É a galera que deu mole, foi roubada, deu mole, tava dando mole, né? Indiretamente a culpa é da vítima. Putz, parece mesmo, realmente que é azar, não deu jeito. Então, assim, surreal. A falta de sensibilidade é dramática, intensa, inaceitável. Ainda ontem, a mãe do Daniel, que é o sobrevivente, em entrevista ao Fantástico, fez esse comentário que ela ouviu no hospital: seu filho estava no lugar errado, na hora errada. E ela falou: meu filho não estava no lugar errado. Meu filho estava tomando uma cerveja com os amigos de residência. Num quiosque na Barra da Tijuca. Na véspera, na porta do hotel, na véspera de um congresso que se realizaria naquele hotel. Ele não estava no lugar errado. É uma total inversão. E isso é, né? muito comum da gente da ouvir. compreensão. O quiosque, né, funcionando horas depois da chacina, todo o enredo que envolve o miliciano que saiu da prisão, que estava acusado, né, jurado de morte por ter mandado executar um rival da quadrilha do tráfico, e ele frequenta com naturalidade um quiosque, né? Segundo dizem, ele frequentava aquele quiosque. Quer dizer, essa naturalidade com que o crime circula, convive, a fuga, né? A rota de fuga, que a polícia primeiro disse que foi para a Cidade de Deus e depois que eles foram para o Complexo da Penha, sempre as comunidades, as favelas envolvidas nessa trama sórdida, favelas que não produzem as armas que lá chegam, que não produzem as drogas que lá chegam, que são ocupadas, invadidas, dominadas por esses grupos civis armados sem que o Estado tome qualquer tipo de providência. Essa sessão extraordinária do Tribunal do Tráfico, por videoconferência, de um presídio supostamente de segurança máxima. O Ricardo Capelli, que é o número 2 do Flávio Dino no Ministério da Justiça, disse que, em parceria com o governo federal e o Estado, no sistema carcerário do Rio, este ano já tinham sido apreendidos 7.000 celulares. Eu não sei como é que alguém fala isso com a naturalidade com que foi dita, porque a pergunta não é como é que se apreenderam, como é que 7.000 celulares foram apreendidos, mas como 7.000 celulares entraram num presídio. Como não há bloqueio? A notícia de hoje é que começou a funcionar um sistema de bloqueio de acesso a celular e que no dia do crime 22 celulares tinham sido apreendidos numa varredura, numa vistoria dentro do complexo de Bangu. É um negócio surreal, né? Os caras comandam de dentro do sistema carcerário sem nenhum tipo de
Com conivência tal. total. Não existe 7 mil celulares serem recuperados sem que haja conivência dos agentes penitenciários, dos diretores da prisão. Pelo amor de Deus, isso é completamente explanado. Enfim. A segunda chacina, né, com os 4 supostos assassinos, quer dizer, num intervalo de menos de 24 horas, 2 chacinas, uma que deixou os 3 médicos mortos e uma que deixou os 4 supostamente assassinos também mortos. E a polícia sendo informada sobre a localização dos corpos e a decisão do comando criminoso de fazer o justiçamento. O próprio governador Cláudio Castro, na coletiva que deu na sexta-feira, disse que a polícia se preparava para fazer incursões para prender os assassinos, quando foi surpreendida com a informação de que eles já tinham sido mortos por essa... O Cláudio Castro usou essa máfia que julga, que entre outras atividades, julga, condena e executa a pena. O campo progressista, que também precipitadamente, né, tratou de espalhar as informações, fazendo uma associação entre a deputada Sâmia e sua atuação parlamentar à esquerda com o assassinato do irmão, sem que houvesse, até aquele momento e até agora, qualquer evidência dessa brutalidade ter sido um crime político. Foi muito ruim, fez muito mal, inclusive, para a família da Sâmia, que você pode imaginar o que deve ser para uma irmã atribuir, né, carregar algum tipo de culpa ou responsabilidade. De responsabilidade. E a polícia diz que acha impossível aquilo ter sido premeditado, porque os médicos chegaram na véspera, né, na quarta-feira à noite, no Rio, para o Congresso. Quer dizer, para ser um crime premeditado, direcionado a esse médico, a esse homem especificamente, exigiria um planejamento que aparentemente não estava posto. Enfim, e essa sensação de um certo alívio coletivo pela resolução bárbara, igualmente bárbara. O crime foi bárbaro, a resolução bárbara, e como disse o Aidano, André Mota, meu marido, sem nenhuma participação da polícia, né? Eles foram assassinados e o crime, e supostamente os assassinos, descobertos e justiçados somente com atitudes do crime, do crime organizado. Bom, a promessa das autoridades é de que as investigações vão continuar na direção de mais esclarecimentos também sobre a segunda chacina, que vitimou os 4 supostos assassinos. Eu acho que seria preciso mais evidência de que foram eles mesmo, porque você pode matar qualquer pessoa e botar num carro e dizer que foram eles, né? Então, acho que seria necessário um conjunto de evidências para confirmar essa autoria e também a chacina dela decorrente. E hoje, o Rio de Janeiro, hoje segunda-feira, né, amanheceu com operações em grandes complexos, né, de favela, na Maré, na Cidade de Deus, no Complexo da Penha, de enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas, 1.000 policiais envolvidos, helicópteros, troca de tiros e 20 mil crianças sem aulas, postos de saúde fechados, estabelecimentos comerciais, um ambiente de medo. Como atenuante desse momento específico da segunda-feira, um número grande de policiais que teriam participado dessas operações usando as microcâmeras nas fardas, o que, segundo a experiência de São Paulo, tem inibido letalidade, né, mortes decorrentes de operações policiais, e que pode ajudar também a proteger os policiais, uma vez que você, com a cobertura do território, vai poder saber efetivamente quem atirou primeiro e em que circunstâncias as operações se realizaram. Houve apreensão de drogas, apreensão de armas, não muitas. No Rio de Janeiro, de janeiro a agosto, foram apreendidos 472 fuzis, só fuzis, e mais de 4.000 armas. E a gente fica se perguntando como tanto armamento, especialmente fuzis, armas de guerra, entram no Rio de Janeiro. Havia uma perspectiva de operação com a Força Nacional, que seria autorizada, né, a partir do governo federal,
mas isso em razão de um ofício do Ministério Público Federal chamando atenção para a vigência da ADPF das favelas, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso foi adiado por enquanto. A Redes da Maré também fez uma nota que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, muito importante, falando da experiência dessas políticas de segurança pública de confronto, de ocupação por parte de forças armadas, por parte de forças policiais, o quanto elas não produziram resultado e produziram morte, mais brutalidade. A Redes da Maré acompanha isso há muitos anos, né? Inclusive com métricas sobre funcionamento de escolas, de postos de saúde, de mortos, de número de confrontos, e era importante que as autoridades ouvissem também a sociedade civil que tem se debruçado sobre esse tema, algo que não tem acontecido. O Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, já teve mais de uma vez no Rio de Janeiro, mais de uma vez com o governador Cláudio Castro. Na semana passada, ele anunciou um encontro com o presidente da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, na direção de algum tipo de aliança para investigações no porto, né, do Rio, tem terminais privados, mas o diálogo está devendo um diálogo com a sociedade civil, e acho que esse era um papel esperado, né, de um governo à esquerda. Aparentemente, nesta terça-feira, que vocês estão ouvindo o Angu, é possível que haja um encontro com a sociedade civil, e ele é necessário, urgente e bem-vindo. Fazer o de sempre só tem produzido o resultado de sempre. Morte em comunidades, crianças sem aula, portanto, futuro comprometido, postos de saúde, clínicas fechados, com comprometimento da situação do atendimento, da atenção à saúde física e mental, produzido luto, mortes de civis, de inocentes, de criminosos sem o devido processo legal e de policiais que também são vítimas dessa estrutura de brutalidade que ancora, né, a segurança pública no Rio de Janeiro e o enfrentamento ao crime organizado. É isso. É isso, gente. Vamos para o nosso bloco final para a gente falar de Ailton Krenak na ABL e as medalhas de Rebeca e Flavinha no Mundial de Ginástica. Bom, para a gente terminar esse episódio pesado, denso, com um pouco mais de olho, né, na esperança. Na semana passada foi confirmado, né, na quinta-feira, Ailton Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira número 5, né, a cadeira entrou em disputa, ficou vazia a partir da morte de José Murilo de Carvalho em agosto, e Ailton Krenak teve 23 votos e foi eleito. A posse ainda não está marcada, mas já deve ser em 2024. Quem não ouviu, convido, o primeiro indígena, né, eleito para a Academia Brasileira de Letras, o escritor ativista, também indígena, Daniel Munduruku, também estava concorrendo à cadeira número 5, mas Krenak foi eleito. Convido vocês a ouvirem o nosso episódio de 4 anos, comemoração dos 4 anos do Angu de Grilo, que foi com Ailton Krenak. Assim, ele não tem palavras para descrever, a gente sempre cita ele aqui, foi um prazer, uma honra poder comemorar nossos 4 anos com ele naquele episódio, que foi logo depois de surgir o primeiro boato de que ele se candidataria para a cadeira 5. E aí ele comentou, eu acho que o Angu de Grilo foi a primeira aspa verdadeira que ele deu sobre esse verdade, boato, eu né? Também acho. Que tinha surgido, de que ele seria candidato, e que ele falou que foi muito mais uma vontade externa, né, uma pressão externa das pessoas que cercavam ele de que esse era um lugar importante para ele estar e ocupar, do que, de fato, uma vontade pessoal dele de entrar para a ABL. Ele fala mais sobre isso no episódio. Mas, nossa, muito feliz, um alento nesses tempos difíceis, ver que Ailton Krenak estará lá na ABL. Eu também fiquei muito... Foi a melhor notícia da quinta-feira, de fato.
da quarta, né? Já nem me lembro mais se foi quarta ou quinta. Foi quinta. Ele teve 23 votos. Primeira vez na história, né, que um indígena fará parte dos 40 membros da Academia Brasileira de Letras. E que indígena, né? Porque Krenak tem um pensamento muito moderno, muito decolonial. É interessante que esse pensamento chegue, essas reflexões alcancem a Academia Brasileira de Letras. Ele também tem um apreço pela oralidade. Eu acho super interessante também levar essa dimensão da comunicação e da intelectualidade a partir da voz, né, da fala, da transmissão oral de conhecimentos. Acho que vai ter muitos ganhos, né? Há carrega um simbolismo grande, afora o fato de a gente ser fã dele mesmo, leitora e tudo mais. Acho que tem uma sinalização de alguma mudança, né, nos ares da ABL, e o Krenak fará muito bem a academia. Outra data festiva que eu acho que é importante a gente chamar a atenção foram os 25 anos que o Instituto Terra, do Sebastião Salgado, né, e da Lélia, completou no último dia 30 de setembro. É um projeto incrível de recuperação de área degradada, né? Eles construíram uma floresta imensa nesses 25 anos. Se vocês vão na rede social do Instituto Terra, você vê, num primeiro momento, uma área completamente degradada, 6 anos já o início de uma cobertura vegetal e agora uma floresta mesmo, e eles produzem muda. É um projeto lindo que vale super a pena. O Nobel da Paz concedido a uma mulher na linha de frente do ativismo, do enfrentamento às desigualdades de gênero no Irã, né? Narges Muhammad é a Nobel da Paz de 2023 pela coragem, pelo enfrentamento à misoginia, né? Ao apartheid de gênero que é vigente no Irã. Ela está presa, mas é um reconhecimento importante do Nobel e da comunidade internacional. A gente já falou mais de uma vez aqui, né, sobre o movimento de mulheres no Irã, desse enfrentamento corajoso ao regime, e agora o comitê do Prêmio Nobel também fazendo esse reconhecimento. E hoje, o Prêmio de Economia também foi pela terceira vez para uma mulher. Cláudia Goldin, ou Cláudia Goudin, não sei qual é a pronúncia. Acho que é Cláudia Goldin. Então é Cláudia Goldin. Ela é professora de Harvard. Goldin. Ela é professora de Harvard, não é? Isso. PhD pela Universidade de Chicago, co-diretora do grupo de estudos sobre gênero na economia do National Bureau of Economic Research. Viu que interessante? Nacional de Pesquisa em Economia. E professora de Harvard. Ganhou por seus trabalhos sobre mulheres no mercado de trabalho. Exatamente. Uma dimensão da economia sob a ótica de gênero, sobre as interseções que se impõem, os obstáculos que se impõem à ascensão feminina no mercado de trabalho a partir das atribuições familiares, né? Ela estudou o quão determinante é a questão da maternidade para inserção e ascensão das mulheres no mercado de trabalho e o quanto essa decisão é afetada pela geração anterior, pela geração das mães, a forma como as mulheres... Muito interessante o estudo dela, que vai alcançar a macroeconomia feminista. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, sobre economistas que pensam, né, a ciência econômica sob essa perspectiva de gênero, e o Nobel também fazer essa sinalização é bem bacana. Sim, sim, sim. O Nobel de Medicina também saiu para um casal, mas uma mulher, vê aí, a professora, ela é de origem húngara,
E é justamente por conta das pesquisas Katalin Karikó e Drew Weissman. Mas essa mulher é uma potência e é a tecnologia, né, a pesquisa científica do RNA. Isso, da vacina da Pfizer e da Moderna. Da BioNTech. A Katalin Karikó trabalha na BioNTech e o Weissman também? Não, peraí. Ela é professora também. Ele é acadêmico, ela é professora na Universidade da Pensilvânia, trabalha na BioNTech e ele também atua pesquisador na Universidade da Pensilvânia, estuda imunologia e microbiologia, estudou, né, durante sua formação. Então, é um pesquisador dessa technology do RNA mensageiro que levou ao desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Então, mulherada bombando na ciência, na economia, no ativismo, nosso Krenak, primeira indígena na ABL, e nossas meninas, Rebeca Andrade, que maravilha, Flavinha Saraiva, essa transmissão. E claro, a volta de Simone Biles, que eu sou fã também. Não, de carteirinha. A gente é muito fã, vocês sabem, Angulers sabem que a gente é muito fã da Simone Biles. Inclusive tem um bom episódio do Ângulo de Grilo que a gente fala do momento das últimas Olimpíadas em que ela anunciou que não iria competir, né? Já com a Olimpíada começada, ela se retirou. Muito, muito importante essa atitude da Simone, que voltou como se jamais tivesse parado, né? Assim. Ela é sobre-humana, é uma coisa assim, é inacreditável que ela é capaz de fazer, o quão alto ela é capaz de pular, é uma coisa assim, sobrenatural. E a Rebeca, deslumbrante, e a equipe brasileira muito bem, né, ganhou a prata na final por equipes. Isso, com Simone Biles, hein, não foi? Sim, exatamente. A Rebeca se igualou a uma das maiores performances mundial, né, da história. Ela se igualou ao César Cielo, que tinha ganho 5 medalhas no Mundial de Piscina Curta em 2014, e ela se igualou ao César Cielo. Ela ganhou 5 medalhas individuais, não foi isso? 5 medalhas. Ouro no salto, né, final por aparelhos, 3 pratas, individual geral, individual por equipe, individual geral por equipes e solo, e o bronze na trave. E a Flavinha teve dobradinha, né, no pódio do solo, com a Rebeca com a prata e a Flavinha com o bronze. Foi muito emocionante, eu acompanhei especialmente sábado e domingo, né, as apresentações das finais por aparelhos. E, cara, a gente ama ginástica, né? Quando teve o PAN, a gente foi na ginástica. Quando teve a Olimpíada do Rio, eu acho que a gente foi também, não foi? A gente foi. A gente ama, a gente sempre acompanha a ginástica dos nossos esportes olímpicos favoritos, se não o favorito. E é muito incrível, assim, é muito incrível ver a Rebeca chegando nesse lugar, né? Porque não que fosse surpresa, porque ela tinha ido muito bem na última Olimpíada, numa posição também histórica, mas porque em 2016, exatamente, né? A Simone não se ausentou e ela foi ouro no individual geral, né? Se eu não me engano. Foi. Não foi isso? E ela era grande promessa já em 2016, mas ela se lesionou, ela não participou da Olimpíada do Rio 2016 e participou na seguinte e foi ouro no individual geral. E agora, com Simone Biles, com outras atletas promessas de vários países do mundo, consagra a sua performance impecável e seu desempenho impecável, assim. O seu controle emocional, né? A sua concentração absoluta. Eu vi a transmissão pela Cazé TV, que estava com comentários de Andréa João, que é uma comentarista que a gente ama, né, mãe? Que não estava na última... ela foi prata no individual geral e ouro no salto. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Nos Jogos Olímpicos também? E quem foi ouro no individual geral? Quem ousou ser ouro no individual geral em Tóquio? Meu Deus, não sei, Isabela. Agora você quer que eu apure isso? Eu vou apurar. Quem foi? Quem ousou?
quem foi Sunisa Lee, dos Estados Unidos da América. Já descobri. E aí, o que eu ia falar? Eu vi pela Cazé TV que estava com comentários de Andréa João, que a gente ama, uma comentarista de ginástica, era ex-ginasta, né? Que ela sempre comentava na Globo, Sport TV, acho que na última Olimpíada ela já não estava, e agora volta na transmissão da Cazé TV. Andréa João empolgadíssima, a transmissão foi ótima. Vem aí o PAN, né? O PAN vai começar nas próximas semanas. Vai ser no Chile, né? Dia 20 agora de outubro, o PAN 2023. Deixa eu ver onde é que vai ser, meu Deus. Chile, exatamente. Começa em 20 de outubro, de 20 de outubro a 5 de novembro. Olha aí, Flávia, já temos intensa programação pra gente acompanhar, a gente que ama o PAN. E vai ter transmissão também na Cazé TV do Pan-Americano. Estou animadíssima. É isso, gente. Muita alegria, muita felicidade vendo as conquistas de Rebeca, Flavinha e da equipe de ginástica feminina. O pódio do individual geral foi a primeira vez na história que foi um pódio composto por 3 atletas negras, né, no Mundial de Ginástica. E também muito emocionante, essa cena repercutiu muito. A Simone e a Rebeca BFFs, depois dançando juntas, conversando na festa. Não, e Simone tirando a coroa, né? Exatamente, uma coroa Simone imaginária. Passando a coroa para a Rebeca. Então, muito, muito legal, muito linda essa relação. E eu acho que foram das grandes cenas aí felizes dos últimos dias. A gente precisava comemorar isso também. É isso, né? Chega, o episódio mais longo da história, como sempre. É isso. Estou morrendo de fome, eu quero almoçar. Gente, essa semana começa a Flup, hein? No feriadão. Flup, Machado é cria. E eu estarei lá no domingo, mediando uma mesa com Conceição Evaristo e Negro Bicho. Vai ser incrível. E vai ter uma exibição de macacos. Lembra que a gente falou? Macacos, a peça obrigatória do Cleiton Nascimento. É domingo também. O que eu preciso fazer? Domingo também. Meu Deus! Vamos deixar aqui o site da Flup, que tem todas as informações, programação, tudo, de 12 a 22 de outubro na Vila Olímpica da Gamboa. Uma programação enorme, que só cresce. Programação infantil, música, enfim, muitos debates, tem tudo. E tá rolando também, vai rolar também na Flup o lançamento de Mãe Beata, Mãe do Mundo, que é o livro, a biografia de Mãe Beata que nosso Jefferson Barbosa escreveu. Vai ter mesa com Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Babá Ailton e o Jefferson, mediada pela Maju. Chiquérrimo. Uma outra mesa com a Eliana Alves Cruz, mediando papo da Dóia Costa, filha biológica de Mãe Beata, Lareme, neta, e Tula Pires. Vai ser incrível. Está incrível a programação da Flup. Acho que vale a pena. Sempre, e começando também nessa semana, rolando também nessa semana, o Festival do Rio, de cinema. Eu tenho uma pequena participação, porque eu escrevi um texto sobre o filme Black Power, Black Rio, que é sobre o movimento Black Soul, do Rio de Janeiro nos anos 70, tendo o nosso Dom Filó como protagonista. O diretor é o Emílio Domingos. O filme está incrível, ele é curto, ele tem 75 minutos, mas tem depoimentos muito fortes, muito emocionados sobre o quanto o movimento Black, a Black Music, moldou, deu consciência política, autoestima e um sentimento de coletividade para muito jovem preto daquela época dos anos 70. Aí você tem o Da Fé falando, o Rômulo Costa, que é filho daquela geração, né, que é Furacão 2000, nasce ali. Você tem o Marquinhos de Oswaldo Cruz. Cara, muito incrível. O Carlos Alberto Medeiros, que traduziu a biografia que a Isabela sempre fala do Martin Luther King, também era frequentador. Olha, um barato, vale muito a pena. Procura o Festival do Rio. Tem várias coisas interessantes, né, rolando. O Festival do Rio é um prêmio importante do cinema. E é isso, gente. Agora foi. Deixa eu só fazer uma rápida correção, porque você inverteu a ordem do título do filme. É Black Rio, Black Power. Você tinha falado Black Power, eu falei o contrário. Rio. Não, mas e outra coisa. Falando em rápida correção... Não, falando em rápida correção...
uma das nossas angulers lá do grupo chamou a atenção. Eu usei PEC na semana passada falando do marco temporal. Não foi PEC, não foi projeto de emenda constitucional. Foi um projeto de lei normal. O Lula ainda não sancionou, porque teria uma diferença. PEC, o Congresso promulga. Mas eu falei todo o rito corretamente e errei na denominação. O Lula ainda não sancionou o projeto de marco temporal, e a notícia de hoje é que ele tem sido orientado por algumas pessoas do governo a não vetar, a sancionar inteiramente, para que o Supremo seja provocado posteriormente. Essa não é a posição, não seria a posição nem da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nem da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e nem a nossa, por óbvio, porque um presidente que sabe que é inconstitucional, que está do lado das minorias do movimento indígena, não vetar para não se indispor com o Congresso e esperar a provocação, acho que o Executivo tem um dever político de fazer essa sinalização. Na semana que vem, talvez a gente tenha mais notícias sobre isso. Então, minha gente, um beijo. Chega desse episódio do Ângulo de Grilo 207. Está entregue. Até terça-feira que vem. Bom feriado. Que vocês tenham um excelente feriado, Dia das Crianças. Divirtam-se, aproveitem com suas crianças. Bom final de semana. Terça-feira que vem, a gente está de volta. Um beijo. Beijo grande, bom feriado. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, nos proteja e guarde. É isso. Beijo.